Fala galera, como é que vocês estão? Como é que vocês estão no dia de hoje? Hoje é sábado, dia 18, e hoje eu vou falar do capítulo 1180 do mangá One Piece, que tem o título de Agou. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever, deixar seu like, compartilhar com os amigos, deixar um comentário aí, comentar alguma coisa sobre o capítulo e se inscrever para entrar na tripulação de Joy Boy, futuro rei dos piratas. Eu também quero fazer um merchan para minha própria marca, a Lampert. Eu estou aqui com a camisa da Adidas, mas eu tenho uma marca própria de roupas. Em outros vídeos eu já fiz com a camiseta da Lampert. É uma marca de roupas novas, roupas de polimida. A gente tem muito essa coisa de cuidar do meio ambiente, ao mesmo tempo que a gente quer trazer qualidade e conforto para os nossos clientes, e ao mesmo tempo que os nossos clientes vão ter performance no treino. As nossas roupas elas são esportivas, com cunho esportivo, fitness. E nós também temos suplemento. Então a gente está nessa pegada de saúde, de exercício, de se alimentar bem, de suplementar, para a gente criar uma tripulação forte, porque para a gente conquistar o One Piece, a gente vai ser forte, que nem o Luffy, ele precisa ter os tripulantes fortes, o Sanji, o Zoro, e a gente não é diferente, a nossa tripulação tem que ser forte. Então eu vou deixar o link do site da Lampert aqui para você ir lá comprar roupa para o seu treino, fazer o treino lá de musculação, corrida, bike, arte marcial, seja lá qual o tipo de treino, o que você treina. Bora lá! Então tá, bora lá para falar do capítulo 1180. Então esse capítulo, o Imu chega em Elbaf, ele já tá lá, e ele pergunta quem que é o rei, né, de Elbaf. E ao passo que os gigantes respondem que Elbaf não tem um rei, é uma terra sem um rei. E o Imu já chega fazendo algazarra, já chega fazendo confusão, ele já liberta os Sommers, ele corta os dedos da Gerd e liberta os Sommers, e dá pra ver que ele é muito forte, muito poderoso, e ele é muito rápido, tipo, velocidade assim é algo, tanto que no balãozinho lá do mangá aparece, né, ele tava lá e de repente só aparece um flashzinho assim, ele já indo lá onde o Sommers estava. A reação dos Cavaleiros de Deus é de alívio, que eles estavam despedaçados, eles estavam presos, despedaçados, e agora eles vão poder ter esse alívio agora que o Imu chegou. E o Imu já chega fazendo confusão, cortou os dedos da Gerd, cortou a perna do Stansen, e o Imu é realmente muito forte e muito rápido, e ele é impiedoso, ele não tem tipo uma piedade assim. Ali ele já derrota o Zoro, o Hajudin, corta os dedos da Gerd e corta a perna do Stansen. Isso mostra que ele tem muito poder. Uma coisa ali do capítulo, o Zoro usa um golpe chamado Rengoku Onigiri, que é o golpe, o estilo de 3 espadas, né? Enou Santorio, Rengoku Onigiri, o estilo de 3 espadas do Rei do Demônio, Purgatório, Matador de Demônios. Ele usa um golpe com um nome, né? Com esse nome, Matador de Demônios, para tentar acabar com o Imu, que é um demônio. Pelo visto é um demônio muito forte. Não é qualquer demônio. E o ataque falha, porque justamente por o Imu não ser qualquer demônio, o Zoro vai ter que aperfeiçoar a técnica se ele quiser derrotar o Imu. Então ali continua e o Imu derrota o Zoro com uma facilidade muito grande. Com apenas um golpe, com um golpe dele, o Agou, ele já derruba o Zoro, uma facilidade muito grande. Isso mostra que o Imu provavelmente está no nível ainda acima dos Yonkous, mesmo no Kaido e Bimon. Ele é muito poderoso, e ele também acaba ali com o Hajudin na mesma hora, corta o dedo da Gerd e já faz aquele alvoroço ali. E já dá uma espécie de energia para os Sommers, um poder diferente ali. Aquele Agoro é um poder diferente. Tanto que ali no balão do mangá eles saem voando, os dois, tanto os Sommers quanto o Imu, e é uma velocidade muito grande, pelo que dá para perceber. Na segunda parte do mangá, aparece o Imu voando, e o visual do Imu é bem tipo um anjo caído.
bem diabo mesmo, vamos dizer. Ele tem os chifres, ele tem as asas negras, ele tem aquela auréola, só que é uma auréola demoníaca, vamos dizer, os anjos têm auréola, né? Ele tem uma auréola, só que é uma auréola demoníaca, uma chama negra com os olhos, e ele tem uma cauda com uma ponta, que normalmente em diversas tradições o diabo é retratado dessa forma, né? Com chifres e com uma cauda pontuda, e o Imu está sendo descrito exatamente dessa forma. A questão do poder do Imu, o Gaban fala ali que ele tem um haki muito poderoso, e ele mesmo disse que ele é um haki diferente do que ele sentiu em God Valley, mesmo do que ele sentiu em God Valley. Então, talvez o haki que o Gaban esteja tentando dizer seja o haki do Saturn, porque o haki do Saturn já era um haki sobrenatural, um haki demoníaco, vamos dizer assim, um haki maligno. E com o tempo a gente vai percebendo que os hakis, além de ele ser um poder natural, ele pode ser um haki maligno ou um haki benigno. Por quê? Lá no capítulo 1125, no último capítulo do arco de Egghead, os gigantes vão falar que eles não sentiram hostilidade do haki. Que aquele haki do Joy Boy, que foi ativado quando o gigante de ferro, o robô de ferro, puxou a corda e o haki do Joy Boy foi liberado, era um haki sem maldade, sem hostilidade. Então provavelmente o haki, além de ser um poder inato, ele também depende do coração, da intenção e da pureza, ou a falta de pureza do usuário, seja o usuário alguém profano ou alguém sacrossanto. E ali ele continua, ele liberta mais algum com o poder dele, e todos eles percebem que aquele haki sinistro, é um haki muito sinistro. Tanto o Loki ali, quando chega ele também fala pro Luffy que ele percebe que chegou algo muito estranho em Elbaf. Sobre a questão se o Imu tem uma fruta do diabo, ou se ele tem se a fruta do diabo dele confere ele a diversos poderes, eu imagino que as casas e as árvores estavam possuídas ali, mas a gente tem a questão do despertar da fruta. Então, se a fruta do Imu é a fruta do diabo, e se for desperta, com certeza é desperta, e o Imu está na forma híbrida dele, porque o Imu deve ter uma forma que não é aquela. Eu acredito que ali, do jeito que o Imu está, ele está na forma híbrida. Por quê? Tanto ali no capítulo anterior, 1179, quando ele chega ali no pentagrama do Castelo Aurust, onde era a sala do trono do Castelo Aurust, o pentagrama que o próprio Araldi desenhou, no balão do mangá do capítulo passado aparece as asas abrindo, ou seja, ele estava se transformando ali. Então eu acredito que a forma que o Imu está agora, com aqueles chifres, com a pele toda vermelha, com aqueles símbolos, as asas, o rabo pontudo, seja a forma híbrida dele, porque ele deve ter uma forma de pessoa e aquela ali que ele está usando é a forma híbrida. E eu acredito que o poder dele pode sempre, a questão das casas, né, e das árvores estarem com aquela careta rindo e maligna, né, com aqueles dentes pontiagudos, eu acredito que pode ser o poder de diversas Akuma no Mi agindo, se ele tiver o poder para isso, ou ele pode ser apenas o despertar da própria fruta dele, de ele conseguir moldar as coisas ao seu redor. Porque a gente lembra que o Nika, por exemplo, ele salta e quando ele encosta no chão de novo, o chão vira como se fosse uma cama elástica. E ele salta e o chão dobra, vira aquela borracha, aquele elástico, né? Então isso pode estar acontecendo com o Imu também. Ou aquele poder da fruta do diabo, né? Que dentro do cristianismo, o diabo é o maior demônio de todos. O diabo na grande rebelião, ele foi o anjo que liderou os anjos rebeldes. Então ele está num patamar muito grande. E no cristianismo, né, fala de diferentes castas de demônios. Tanto ali eu falei antes na questão do Zoro, né, que ele tem um golpe o nome do golpe se refere a um matador de demônios, purgatório, matador de demônios, mas depende de qual demônio, porque nem todos os demônios são iguais, existem castas.
E o diabo, o Satanás, o dragão, na mitologia cristã, ele é o demônio mais poderoso de todos, né? E daí vai descendo, tem outras entidades como Leviatã, Abaddon, Asmodeus e outros, mas o dragão ainda seria o boss final, vamos dizer assim. E tanto que o poder do Imu, do Dome Reverse, agora que a gente sabe, é realmente um demônio que possui a pessoa que está no Dome Reverse. Então o Imu tem esse poder de, além de ser o próprio diabo, ele controlar demônios e transformar as pessoas no Dome Reverse. Isso pode estar acontecendo também com a questão das casas, elas podem estar sendo possuídas por demônios, tanto as casas quanto as árvores, como no mangá mostra. Eu acredito que seja uma possibilidade, sim. E no final ali já do capítulo, ele derrota o Sanji com muita facilidade, como ele derrotou o Zoro, né? Ele derrotou o Zoro com muita facilidade. E agora foi a vez do Sanji de ser derrotado com apenas um golpe. Derrotou o Zoro com apenas um golpe, agora derrotou o Sanji com apenas um golpe e libertou o Killingham. Ou seja, agora os Somers, a Gunko e o Killingham estão libertos de novo. Então eles vão poder fazer tudo o que eles estavam fazendo. Tu já tinha dado um trampo danado para capturar eles, agora vai dar mais um trampo para pegar eles de volta. Mas no final, ali também aparece o Luffy e o Loki e o Ratatoskr, né, que dentro do One Piece recebe o nome de Ragnir, mas no original é Ratatoskr, né, na mitologia nórdica mesmo, comendo comida queimada, que é melhor que comida congelada, né? Fazer o que? É o que tem, para reabastecer as energias para poder lutar contra o Imu, porque tanto o Luffy quanto o Loki sentiram que chegou algo sinistro em Elbaf, algo tenebroso em Elbaf, né? E no último balão, na última página do capítulo, de fato o Loki chega, já pergunta para o Imu o que ele está fazendo e tal. O Imu diz que o servo dele, Araldi, que na cabeça do Imu era servo dele, foi morto há 14 anos atrás. Ele está buscando quem que matou o Araldi. E quem matou o Araldi está bem na frente dele agora, que é o Loki. E o Loki ele tem muita raiva disso, muito ressentimento, muita mágoa disso, porque ele amava o pai. E além de ele amar o pai e ter sido obrigado a matar o próprio pai, do jeito que matou, ainda teve a injustiça do povo de Elbaf durante os 14 anos pensar que ele fez aquilo de propósito, porque ele era sádico e queria matar o pai dele, sendo que não. E ele ter ficado preso 6 anos seguidos no abismo, né, no mundo do abismo, no submundo de Elbaf, preso à árvore Ada, que no original é Yggdrasil, né, mas o Oda dentro da série deu o nome de Ada, e sofrer tudo que ele sofreu. Então o Loki tem muito ressentimento. E ele já chega falando de uma maneira muito irada, muito brava mesmo com o Imu, né? Xingando o Imu de babaca, de otário ali, depende da tradução, né? Depende de quem traduziu, mas seria algo babaca, otário, alguma coisa assim. Já xingando o Imu, e no balãozinho ali do mangá já aparece confronto, luta, embate, que a luta entre Imu e o Loki vai começar. E uma coisa legal entre o Imu e o Loki é que eles têm muitas semelhanças. Tanto o Imu quanto o Loki têm chifres, tanto o Loki nasceu com aquele olho que é um olho bizarro, que é tipo um olho de demônio. Tanto o Loki quanto o Imu tem problemas com o passado, tem dificuldades em se libertar do seu passado, tem mágoas relacionadas ao seu passado. E tem muitas similaridades interessantes entre o Loki e o Imu. Eu acredito que vai ser uma luta muito louca. E eu acredito que assim que o Luffy se recuperar, que eu acredito que vai ser logo, porque agora ele deve estar devorando lá as comidas. O Loki já chegou, o Luffy ainda deve ter ficado lá comendo um pouco mais, né, para reabastecer um pouco mais. Mas eu acredito que do jeito que o Imu é poderoso, provavelmente o Loki e o Luffy vão ter que lutar juntos para conseguir pelo menos segurá-lo, não vencê-lo, né? Mas que não dá, que eu não acredito nesse não seja o momento da história adequado para vencer o Imu, com certeza não. É que nem quando o Imu apareceu a primeira vez em God Valley.
eu até achava que o Oda já ia revelar o rosto do Imu lá. Mas não, o Oda tem um tempo para cada coisa. Ele não revelou o rosto do Imu lá, ele deixou ainda aquela silhueta, né? Que a gente já conhecia há muito tempo já. Agora, no capítulo 1179, agora em 1180, agora, né, que é esse último saiu, a gente está recebendo a informação de como é o Imu e o que é o Imu, né? O Imu Nerona. E Nerona é uma clara referência ao quadro, né, das tochas de Nero, né? Que era alguém que perseguiu os cristãos. O quadro Tochas de Nero, para quem não sabe, é um quadro polonês. Tem Nerona no nome do quadro. É um quadro polonês que retrata um grupo de cristãos mártires, né, cristãos primitivos mártires, sendo queimados vivos, né, em estacas, né, pelo imperador Nero, que quando teve o incêndio de Roma em 64 d.C., ele colocou a culpa nos cristãos e perseguiu os cristãos, matou muitos cristãos, né? Muitos cristãos foram mártires naquela época. E é isso, esse capítulo, né? Fugi um pouco agora contando a história. E eu quero fazer um vídeo específico também sobre a questão do Imu Nerona e sobre a possível ligação do Mihawk. Que Mihawk, por exemplo, provavelmente também faz parte da família Nerona. Ele tem até aquela cruzinha, né, de Cristo, que é uma cruz de Cristo, né? Então tem muita coisa legal aí para se relacionar. Agora que está chegando no final da história, né? Está chegando nos finalmente da história, um personagem que muita gente não conhecia, talvez o último personagem que a gente conhecia, que era o Imu. Claro que ainda vai revelar o Joy Boy, o David Jones, a forma como eles eram. E eu acredito que vai ser revelado em capítulos posteriores, mas agora a gente já sabe como é o Imu e o que ele é, né? Então é isso, meus amigos. Esse foi o capítulo 1180. Eu continuo com vocês até One Piece, até a última ilha. Vamos aguardar essa luta entre Loki e Imu e vamos ver o que vai dar. E vamos torcer pelo Loki e pelo Luffy. E para que o tempo que o Imu tem, né, que provavelmente o Imu tem um tempo limitado para ficar ali, se esgote, e para que eles possam continuar a trajetória deles, a jornada deles, sair de Elbaf ou ficar em Elbaf, talvez treinar mais um tempo, porque eles, talvez aquilo seja algo como o Arquipélago Shabond. Isso que está acontecendo em Elbaf seja algo como o Arquipélago Shabond, porque no Arquipélago Shabond, na luta contra o Kizaru, os Chapéus de Palha perceberam que não dava para eles ir no Novo Mundo do jeito que eles estavam, eles iam precisar treinar. E talvez agora com o Imu seja um outro choque de realidade, que eles percebam o que eles vão ter que enfrentar para libertar o mundo, porque qual que é o sonho do Luffy? Libertar o mundo. E para libertar o mundo definitivamente, o que ele vai precisar fazer? Derrubar o governo mundial. E quem que é o rei máximo, o soberano máximo do governo mundial? Imu. Então ele vai ter esse choque de realidade, vendo o poder de Imu e vendo que ele vai precisar talvez de um novo time skip para treinar, adquirir novas habilidades, aperfeiçoar habilidades que ele já tenha, para daí sim ir contra o governo mundial com força máxima e contra o Imu Nerona. E vamos torcer por ele. Vamos aqui juntos, firmes, perseverantes, até o One Piece, até chegar na última ilha. Valeu, meus amigos. Não se esqueçam de se inscrever para entrar na tripulação do Joy Boy, para nós encontrarmos o One Piece juntos, chegarmos no Laugh Tale junto. Não se esqueça de deixar seu like, comentar alguma coisa aí embaixo e compartilhar com amigos que também gostam do One Piece, para eles se inscreverem também, ingressarem na tripulação e a gente encontrar o One Piece todo mundo junto, a galera toda junto. Vamos lá, galera. Firme e forte, adiante.